E aí, gente boa, estamos de volta com mais um vídeo de auditoria governamental. Estamos na parte 3 de uma série de 4 vídeos que a gente prometeu fazer para vocês sobre auditoria governamental. Nessa parte a gente vai estudar sobre o sistema de controle interno, o controle interno do Poder Executivo. Tá? A gente está estudando auditoria governamental, a gente está levando como base o Poder Executivo Federal, tá? Isso se repete para os estaduais e municipais. Então, vamos levar em consideração o que é exposto para o governo federal. Então, o sistema de controle interno do Poder Executivo Federal, ele é regido basicamente pela IN 01 de 2001, tá? O sistema de controle interno do Poder Executivo Federal tem a sigla do SCI-PEF, Sistema de Controle Interno Poder Executivo Federal. A IN, que é a Instrução Normativa 01 de 2001, da Secretaria Federal do Controle Interno, ela rege todas as atribuições e tarefas e práticas, tá? Auditorias, enfim. Ela rege o sistema de controle interno do Poder Executivo Federal. O órgão central desse controle interno é a CGU, a Controladoria Geral da União, tá? E o controle interno, ele tem com área de atuação a administração direta e indireta do executivo, tá? Ele tem a atuação do executivo, como a gente falou na aula anterior, onde a gente mostrou que o TCU ele tinha a área de atuação Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e a CGU só o Poder Executivo. Muito bem. A gente vai a norma maior do controle interno vem na Instrução Normativa 01/2001. Só que isso daí, ele teve que ter uma lei maior que respaldasse a existência dessa Instrução Normativa. E a lei maior foi o artigo 74 da Constituição Federal, onde ele diz o seguinte: os poderes legislativo, executivo, olha aí, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade de... Aí tem várias finalidades. Antes de dar continuidade disso, é bom que você tenha um pouco de noção da ciência contábil, da área contábil, do que eu vou explicar para vocês agora. Então, muitos de vocês que estão assistindo a aula agora podem não ser formados em contabilidade e não ter a mínima ideia do que eu vou falar agora. Mas para muita gente isso é até... o que eu vou falar agora é até no primeiro dia de aula. Então, quando você ingressa na faculdade de Ciências Contábeis, você quer seguir para um desses ramos, tá? Então, para eu falar para vocês do que é auditoria, eu tenho que primeiro ter a noção básica do que é auditoria externa e do que é auditoria interna. Bem, a auditoria externa ela tem uma peculiaridade que é a independência. Ela é totalmente independente. Ela não é funcionária daquela empresa, e isso aí eu estou falando da auditoria privada, tá? Para poder a gente entender a governamental. Da mesma forma como a governamental, muito parecido com isso. Então, na auditoria privada, a externa ela é totalmente independente. Então, o TCU é como se fosse a auditoria externa, o controle externo. Totalmente independente, vai lá para fazer a verificação, a auditoria, investigação, vai usar suas técnicas e ponto. E dá o seu relatório no final. Já a auditoria interna, ela é dependente da administração, mas é independente nas suas tarefas. Então, quando se trata de uma tarefa, ela faz de forma independente, mas ela é dependente da administração, tá? Financeiramente e etc e tal. Então, só que a gente está falando do sistema de controle interno. Entenda que sistema de controle interno é muito maior do que a auditoria interna. A auditoria interna é um dos elementos do sistema de controle interno. Nós temos os sistemas informatizados, que fazem parte do controle interno. Nós temos as normas internas da empresa, que fazem parte do controle interno. Nós temos as rotinas, as práticas, os regulamentos. Tudo isso faz parte do controle interno, faz parte do sistema de controle interno. Bem, agora que a gente tem essa noção, sabe que sistema de controle interno é maior do que só a auditoria interna, sabe que a auditoria
externa, o TCU, ele o controle externo, ele serve como ele é totalmente independente, ele vai lá e responde, faz o seu relatório e acabou. O controle interno é um pouco diferente, ele está para ajudar a própria administração e não para simplesmente investigar e verificar se está sendo de acordo com a norma, com a legislação, tá ok? Ele tem uma finalidade maior, né? Então agora a gente vai entender as finalidades do sistema de controle interno. A primeira finalidade, que é o inciso 1º desse artigo 74, diz o seguinte, que é para avaliar o cumprimento das metas previstas no PPA, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. Ele vai avaliar o cumprimento das metas previstas no PPA, tá ok? O inciso 2 fala o seguinte, comprovar. Primeiro ele avalia o cumprimento das metas, depois ele comprova a legalidade. Ele comprova e depois ele faz o quê? Depois que ele comprova a legalidade, ele avalia os resultados. Avalia os resultados quanto à eficiência, eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos por entidades de direito privado, aquelas que receberam da União, tá? Terceiro ponto, inciso 3, exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como direitos e haveres da União. Então vamos fazer uma revisão aqui nessas finalidades. Primeiro, ele avalia o cumprimento das metas previstas no PPA. Segundo, ele comprova a legalidade e avalia os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão. Terceiro, ele exerce o controle das operações de crédito. Tá ok? Muito bem. E essa finalidade, que é a quarta finalidade, o inciso 4, tá por último, porque é na sequência, tá? Mas é a mais importante de todas, que é a finalidade constitucional mais tratada em concurso público. Qual é a finalidade do controle interno? Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. E para isso, ela tem como é que ele vai apoiar? Olha só, preste atenção que ele dá alguns normativos nos parágrafos 1º e 2º sobre a necessidade de apoiar. Primeiro, os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Olha como é importante. O ordenador de despesa, não, o responsável pelo controle interno, tá? Ele, mesmo que não tenha praticado nada, se ele descobrir alguma irregularidade ou ilegalidade e não der ciência ao Tribunal de Contas, ele responde solidariamente. Ou seja, ele tá junto na CPI lá. Ele vai cair junto na CPI, ele vai ter que responder com os seus bens e tudo. Olha outra coisa também, que faz parte do controle interno, tá? Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para... Importante essas vírgulas aí, ó. Para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Então, o Tribunal de Contas da União, ele recebe todas as denúncias de qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato. Qualquer cidadão. Muito bem. Então, vamos fazer uma questão. Como de costume, a gente pede para que vocês pausem o vídeo e respondam essa questão você mesmo. E agora a gente vai voltar. Daqui a pouco a gente volta. Vocês pausaram. A gente viu há pouco agora a resposta. Essa resposta está bem clara na legislação. Se a gente não tivesse visto, a gente não ia saber, né? Mas está aí, ó. No âmbito da administração pública federal, o sistema de controle interno visa a avaliação da ação governamental e da gestão dos administradores públicos. Isso não é uma pergunta. Nesse sentido, uma das suas finalidades, olha o que ele está perguntando, finalidades, é apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Está lá, uma das finalidades. A gente viu isso agora. Outra questão. Peço novamente para que vocês pausem, respondam e a gente continua fazendo esse vídeo, tá? Vocês pausaram, viram que a resposta, né, está na letra A.
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. Olha só, a pergunta, a parte superior não é uma pergunta, tá? É uma afirmação. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial em órgãos da administração pública federal e demonstrar a aplicação dos recursos públicos por entidades de direito privado são finalidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. A gente viu isso no artigo 74 da Constituição Federal, tá certo? Outra questão. Novamente, pause o vídeo, responda essa questão e a gente vai continuar com o nosso vídeo. Vocês pausaram, viram que a resposta está na letra B. Exatamente, olha aí, ó. São finalidades do sistema de controle interno dos três poderes. Olha, é finalidade do sistema de controle interno porque o artigo 74, ele fala, ele abrange, né, os três poderes. Ele diz controle interno do poder executivo, do poder legislativo, do poder executivo e do poder judiciário, tá? Então, é a finalidade qual? Comprovar a legalidade e avaliar os resultados. A gente leu isso, tá? Se eu bem me lembro, é o segundo, inciso 2. Inciso 2 do artigo 74. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e à eficiência da gestão da administração direta e indireta, tá? Ele só resumiu, só suprimiu algumas letras, algumas palavras. Olha aí, a resposta está no inciso 2, artigo 74 da Constituição. Os poderes legislativo, executivo e judiciário, foi isso que ele perguntou, manterão de forma integrada o sistema de controle interno com a finalidade de comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, bem como a aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Muito bem. Tá, muito bem. Então a gente sabe que o TCU ele funciona como controle externo, né? E a gente está estudando a auditoria governamental. Esse vídeo é uma continuação, a parte 3 de tudo. Então a gente vai falar do TCU e da CGU. O TCU ele é o controle externo e a CGU é o controle interno. Muito bem, ótimo, isso aí eu entendi. E o TCU ele tem alguns instrumentos de fiscalização. Quais são eles? Eles são auditoria, levantamento, inspeção, acompanhamento e monitoramento. Auditoria. O que é auditoria? Para você entender quando cai uma questão, se tiver algo com contexto que identifique que a verificação é in loco, que você tem que ir lá no local, né? E para avaliar LLEEE, tem até mais ES aí, e a gente vai falar todos, para verificar a legalidade, legitimidade, eficácia, eficiência, economicidade, efetividade e as ações finalísticas. Efetividade e ações finalísticas são basicamente a mesma coisa, tá? Então, legalidade, legitimidade, eficácia, eficiência e economicidade. São esses três EEs, tá? A efetividade já é a ação finalística. Levantamento. O que é levantamento? Levantamento é quando você faz o levantamento de dados. Você vai buscar informações. Você vai fazer como é chamado dentro do governo federal, de uma pré-auditoria. Você vai levantando tudo que você vai investigar. Você vai verificar, tá? Inspeção. A inspeção, ela é muito parecida com a auditoria, mas ela serve para esclarecer dúvidas. Então, assim, tipo, ficou uma dúvida sobre algo, vou fazer uma inspeção. Então, quando cair na questão, para tirar alguma dúvida, é inspeção. Acompanhamento. O que é o acompanhamento? O acompanhamento é durante a execução. Durante a execução de alguma tarefa, é um acompanhamento. E o monitoramento. O que é o monitoramento? O monitoramento é o depois dessa execução, depois que a gente já fez o relatório de auditoria, né? A gente vai avaliar novamente. E isso é um acompanhamento quando é durante e depois é o monitoramento. Ele vai monitorar até 2 anos, né? Depois de até 2 anos ele está monitorando aquilo que foi verificado, tá? Já a CGU, ela não tem instrumentos de fiscalização, ela tem técnicas de controle. E as técnicas que ela usa é a auditoria, que é a verificação in loco, e a fiscalização. Fiscalização é um pouco mais abrangente do que a auditoria. A fiscalização eu posso fazer
eu posso estar em Brasília e o setor que eu quero fiscalizar pode estar em Pernambuco, né? Então, eu de Brasília eu posso fazer fiscalizações através do sistema de administração financeira, que é o CIAF, tá? Muito bem, fiscalização. E como é essa estrutura do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal? A gente tem no sistema de controle interno o órgão central, que é a CGU, e alguns órgãos setoriais. O órgão central CGU, ela abarca a maioria do Poder Executivo Federal, então todo mundo se reporta à CGU. E temos alguns órgãos setoriais, né? Desses órgãos setoriais tem um controle interno próprio, que no caso são Casa Civil, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Defesa, a AGU, tá? Esses órgãos setoriais, eles têm dentro deles um controle interno. O Poder Executivo Federal criou um controle interno dentro da Casa Civil, dentro do Ministério das Relações Exteriores, dentro do Ministério da Defesa e dentro da AGU. Todos esses não se reportam à CGU. Esses controles internos se reportam diretamente ao TCU. Por exemplo, vamos pegar o Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa tem a Secretaria de Economia e Finanças. A Secretaria de Economia e Finanças é o órgão setorial do Ministério da Defesa, né? Que é relacionado ao Ministério da Defesa, é o órgão setorial que é relacionado ao Ministério da Defesa, que é do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal. A Secretaria de Economia e Finanças, que é do Exército, ela tem uma diretoria, que antigamente era conhecido como diretoria, que era DEALD, que agora é um CCIX, que é o Centro de Controle Interno do Exército. Então, esse Centro de Controle Interno está numa linha de staff, né, dessa Secretaria de Economia e Finanças, e dentro dela ela recebe vários relatórios de auditoria e reporta esses relatórios para o TCU. Ah, professor, não entendi ainda não. Vamos lá. Olhando mais micro, tá vendo essa setinha com unidades regionais e setoriais? Tá? Isso aí são as unidades reais que a gente tem, as unidades gestoras. A gente tem as unidades gestoras, tem as regionais e tem as setoriais, que cuidam dessas regionais, que fazem o controle interno dessas regionais. Ah, professor, não estou entendendo ainda não. Muito bem, vamos continuar no Ministério da Defesa. As unidades são quartéis, tá? Desses quartéis a gente tem colégio militar, a gente tem hospital militar e a gente tem batalhões de engenharia, batalhões de infantaria, enfim. E temos as unidades setoriais. As unidades setoriais são as ICFEX, Inspetorias de Contabilidade e Finanças do Exército. Essas ICFEX, elas fazem auditoria e fiscalização nessas unidades regionais. Essas setoriais reportam seus relatórios para o CCIX, que é o Centro de Controle Interno do Exército, e esse Centro de Controle Interno do Exército reporta ao TCU. Tá ok? Tudo bem? Tudo entendido até aí? Muito bem. Ótimo. Vamos continuar. Agora eu quero que vocês prestem atenção nesses pontos que eu vou falar. Eu acredito que são 4 pontos. O primeiro deles é o controle interno, ao constatar indícios de irregularidades, comunicará ao ministro superior da UG ou à autoridade máxima daquela UG, tá? Em vez de ministro, pode utilizar o nome autoridade máxima da UG. Ou entidade repassadora dos recursos, se aquela entidade não tiver um ordenador de despesa, se não tiver alguém que seja o gestor máximo, ela vai ter que repassar para a entidade que manda os recursos para ela. E nos respectivos órgãos de controle interno. Pronto, respectivos órgãos de controle interno. Pode ser para a CGU, pode ser para a ICFEX, no caso do Exército. Muito bem. Então, como é que acontece isso, professor? Me explica. Seguinte, caro aluno. A ICFEX vai fazer uma auditoria num quartel. Nesse quartel foi identificado um indício, tá? O setor financeiro, ou então o setor de patrimônio estava fazendo alguma coisa errada, foi identificado algum indício de irregularidade e nessa auditoria o ordenador de despesa, o comandante daquele quartel, a autoridade máxima daquele quartel, vai ser comunicado pelos auditores da ICFEX do que está acontecendo. E no momento que ele comunica, que esse auditor comunica ao ordenador de despesa, de imediato, após isso, ele vai comunicar de imediato ao seu chefe, né?
ao seu ao comandante da ICEFEX, ao chefe da ICEFEX, a autoridade máxima da ICEFEX. A autoridade máxima da ICEFEX vai comunicar ao CCIX, tá ok? Muito bem. Que aí vai controle interno e externo. Aí vai para o CCIX vai se comunicar com o TCU. O controle interno recomenda instauração de tomada de contas especial. A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, tá? Tomada de contas e prestação de contas e tomada de contas. Tomadas de contas. O controle interno recomendará a instauração de tomadas de contas sempre que tiver conhecimento de falta de prestação de contas, seja suprimento de fundos, relatório de prestação de contas mensal, seja alguma outra coisa desse tipo, tá? E prática de qualquer ato ilegal. Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo e antieconômico. Ilegal, ilegítimo e antieconômico. Que resulte em dano ao erário. Olha só, esses atos ilegais, ilegítimos e antieconômicos que resultem em dano ao erário. É muito difícil você achar um ato ilegal ou ilegítimo ou antieconômico que não resulte em dano, né? Dano ao erário público. Muito bem. Atenção. Ainda os 2 pontos que faltaram, tá? Os responsáveis pelo controle interno deverão dar ciência imediata ao TCU sob pena de responsabilidade solidária. Viu o que eu estava falando? No slide anterior, a gente falou que os responsáveis do controle interno, né? A auditoria, o controle interno, se o controle interno identificar, ele vai ter que se reportar à autoridade máxima, o comandante daquela OG e ao seu chefe, não é? Aí esse chefe, que é o responsável pelo controle interno, deverá dar ciência imediata ao TCU. Ele vai entrar em contato com o controle interno, né, máximo dele, que é a CCIX, no caso do Exército, e com o TCU, sob pena de responsabilidade solidária. Se ele não der essa informação ao TCU, ele vai responder solidariamente junto com aquilo que deu causa, com aquele que deu causa. Indicarão falhas nessa inspeção ou nessa fiscalização ou auditoria. Eles vão indicar as falhas encontradas. Lógico, toda vez que ele indicar uma falha encontrada, ele vai ter que motivar essa falha. Ele vai ter que dizer, olha, essa falha, né, era para ter sido feita dessa forma, de acordo com a norma tal, com a legislação tal, né, e por não estar seguindo essa legislação, foi uma falha. E as providências adotadas. Então, assim, ele identifica que foi a falha, mas viu que as pessoas estavam querendo corrigir, viu que estavam tomando medidas corretivas. E essas medidas corretivas devem constar dentro do relatório de auditoria. Providências adotadas, que são as medidas corretivas, pelas unidades e entidades responsáveis na correção do ato irregular ou ilegal. Ele botou aqui irregular ou ilegal. É bom a gente saber que em relatórios de auditoria a gente tem a irregularidade e a ilegalidade. Então, o que é isso, professor? Num vídeo anterior que eu fiz de auditoria, eu falei sobre irregularidade e ilegalidade, tá? Improbidade e irregularidade. O que é improbidade? Improbidade é ilegalidade. E irregularidade é uma falha que o agente público cometeu. Tá bem, professor, não entendi direito. Veja só. Uma coisa é feita por erro e outra coisa é feita por fraude. O quando é feito por erro é algo sem uma malícia, sem uma maldade. Às vezes o servidor ele não tem conhecimento daquela norma, ou então ele não sabe fazer direito e vai acabar faz algum erro. Mas esse erro, normalmente um erro é sanável, tá ok? Agora, uma ilegalidade que foi feita através de uma fraude, né? Normalmente uma fraude ela é para um ganho pecuniário, aí vai dar um dano ao erário à União, vai dar um dano ao erário ao G, a unidade gestora. Então, a diferença entre irregularidade está no erro e a ilegalidade está na fraude. Muito bem. Bem, pessoal, era bem isso que a gente queria falar com vocês hoje. E a nossa meta de cumprir o próximo vídeo, a nossa meta de cumprir essa aula de auditoria governamental vai até o próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre prestação e tomada de contas, tá ok? Vejo vocês na próxima. Até mais, pessoal. Muito bem para todos.